bem? Sejam bem-vindos à aula de hoje. Vamos lá. Nas aulas passadas, nós estávamos estudando a cada aula gêneros textuais diferentes. Então, nós vamos ter agora, no mês de junho, uma sequência diferente. Nós não vamos estudar vários gêneros textuais a cada semana. Nós vamos estudar o que são as tipologias textuais, que também é um assunto muito importante. E em seguida vamos ver sobre os gêneros textuais, tá certo? Então bora lá iniciar. Em nossa sociedade, lidamos o tempo todo com textos e muitas vezes nem nos damos conta. Eles circulam nos mais diferentes contextos e aparecem de diversas formas nos mais diferentes meios. Chamamos de texto tudo aquilo que comunica, que possui sentido. Os textos podem se apresentar de forma verbal, escrito-falados ou de forma não verbal. Em forma de imagens, sons, eles são agrupados de duas formas distintas, em gêneros e em tipologias. Então isso serve para qualquer tipo de texto, tá certo? Vamos lá. Tipologia é diferente de gênero, viu? Só para ficar claro. Primeiro, o que é a tipologia textual? Comumente relatamos sobre um acontecimento, um fato presenciado ou ocorrido conosco. Expomos nossa opinião sobre determinado assunto ou descrevemos algum lugar pelo qual visitamos e ainda fazemos um retrato verbal sobre alguém que acabamos de conhecer ou ver. É de fundamental importância sabermos classificar os textos nos quais travamos convivência do nosso dia a dia. Para isso, precisamos saber que existem tipos textuais e gêneros textuais. Ao tratarmos de tipologia textual, é exatamente nas situações corriqueiras que classificamos os nossos textos naquela tradicional tipologia. Então, gente, essas são as tipologias, tá certo? Que é a narração, descrição, dissertação, exposição e junção. Então, todos os textos existentes têm que fazer parte de uma dessas tipologias. Você conhecendo as tipologias, fica mais fácil a escrita, porque você vai sabendo as características dessa tipologia, bem como também as características dos gêneros textuais, tá certo? Então vamos lá. A diferença entre descrição, narração, dissertação e junção e exposição. Hoje nós vamos ver de forma superficial essas tipologias, mas vamos também aprofundá-las. Vamos ver de forma superficial todas e vamos aprofundar a narração. Aí na próxima a gente continua com as próximas tipologias. Então, tipos de redação. Tudo que se escreve recebe o nome genérico de redação. Existem diferenciados tipos de redação: descrição, narração e dissertação. É importante que você consiga perceber a diferença entre elas. Vamos para a descrição, ver quais são as características da descrição. É o tipo de redação da qual se aponta características que compõem um determinado objeto, pessoa, ambiente ou paisagem. Narração é a modalidade de redação na qual contamos um ou mais fatos que ocorreram em determinado tempo e lugar, envolvendo certos personagens. Dissertação é o tipo de composição na qual expomos ideias gerais, seguidas da apresentação de argumentos que as comprovem. Exposição tem como função principal informar. Quem escreve um texto expositivo tem como objetivo explicar um tema para seu interlocutor, usando a tipologia expositiva para esclarecer um conceito, apresentar um problema e soluções, analisar diferentes explicações e implicações sobre um fenômeno. Exemplo, artigo científico, palestras, seminários. Injunção indica como realizar uma ação, utiliza a linguagem objetiva e simples. Os verbos são, na sua maioria, empregados no imperativo, porém, nota-se também o uso do infinitivo e o uso do futuro e do presente do modo indicativo, previsões do tempo, receita culinárias.
Manuais, leis, bula de remédio, convenções, regras e eventos. São gêneros textuais que pertencem à tipologia injuntiva. Então, característica de uma narração. Um exemplo aqui para vocês, prático. Em uma noite chuvosa do mês de agosto, Paulo e o irmão caminhavam pela rua mal iluminada que conduzia à sua residência. Subitamente foram abordados por um homem estranho. Pararam atemorizados e tentaram saber o que o homem queria. Receosos de que se tratasse de um assalto, era, entretanto, somente um bêbado que tentava encontrar com dificuldade o caminho de sua casa. Então, isso é a contação, né? A contação de uma história. Descrição, um exemplo. Sua estatura era alta e seu corpo esbelto. A pele morena refletia o sol dos trópicos. Os olhos negros e amendoados espalhavam a luz interior de sua alegria de viver e jovialidade. Os traços bem desenhados compunham uma fisionomia calma, mas parecia uma pintura. Dissertação. Muitos debates têm havido sobre a eficiência do sistema educacional brasileiro. Argumentam alguns que ele deve ter por objetivo despertar o estudante a capacidade de absorver informações dos mais diferentes tipos e relacioná-las com a realidade circundante. Um sistema de ensino voltado para a compreensão dos problemas socioeconômicos e que despertasse no aluno a curiosidade científica seria por demais desejável. Exposição. O telefone celular. A história do celular é recente, mas remonta ao passado e às telas de cinema. A mãe do telefone é móvel e a mãe do telefone móvel é a austríaca Hedy Kessler, mais conhecida pelo nome artístico Hedy Lamarr, uma atriz de Hollywood, que estrelou o clássico Sansão e Dalila, em 1949. Hedy tinha tudo para vir a ser celebridade, mas pela inteligência ela foi casada com um austríaco nazista, fabricante de armas. O que sobrou de uma relação desgastante foi o interesse pela tecnologia. Já nos Estados Unidos, durante a Segunda Guerra Mundial, ela soube que alguns torpedos teleguiados da Marinha haviam sido interceptados por inimigos. Ela ficou intrigada com isso, teve a ideia, um sistema no qual duas pessoas podiam se comunicar, mudando o canal para que a conversa não fosse interrompida. Era a base dos celulares, patenteada em 1940. Então a exposição é só como se fosse expondo algo, que é diferente da narração, né? Então, a injunção. Aqui nós temos o exemplo da injunção numa receita, tá certo? Agora, gente, a gente vai mais a fundo um pouquinho na tipologia narração, tá certo? Então, vamos lá. O narrar. Criar um narrador, que pode ser de primeira ou terceira pessoa. Relatar fatos, reais ou imaginários. Narrar é apresentar personagens, criar sucessão temporal. Características da narração. Narração é um relato de fatos ordenados em sequência lógica com a inclusão de personagens. São elementos fundamentais da narração, que é aquele que não pode faltar. O fato, o episódio ou o incidente. O que? A personagem ou personagens envolvidos nela. Quem? Ocorre, contudo, a presença facultativa de outras circunstâncias, seguindo o seguinte esquema: como, onde, quando, porquê, por isso. Modo como se desenvolve os fatos, local ou locais de ocorrência, tempo, época e momento em que se deu o fato, causa e motivo do acontecimento, consequência ou resultado. Então, gente, para você saber se o texto ele realmente pertence à narração, à tipologia narração, essas perguntas têm que ser respondidas dentro da história, que é o como, onde, quando, porquê e o por isso. Vamos aqui para elementos básicos, né? Nós temos elementos básicos, são aqueles que não podem faltar de maneira alguma. O tempo, o espaço, a ação, personagem, foco narrativo e os discursos. Vamos para o tempo. O que é esse tempo dentro da narração? Nós temos dois tipos de tempo dentro da narração, pessoal, que é o tempo histórico e o tempo psicológico. O tempo histórico
Chamado também de linear, diacrônico, é mensurável, segue a organização do dia a dia, tem o ritmo do calendário ou relógio, pode muitas vezes ser apontado por situações adverbiais. À noite, naquela manhã, no outono de 1997. Outros índices temporais podem ser levados em consideração durante a adolescência, por um instante. Então, a gente tem palavras como à noite, naquela manhã, no outono de 97, na adolescência, por um instante, que elas vão indicar, vão dar uma ideia de tempo, tá certo? É muito importante que tenham essas expressões nos textos narrativos. E, gente, o psicológico, ele é um tempo que ele vai ser pessoal para cada personagem. Pode ser que uma ação tenha demorado 5 minutos, mas para aquela personagem durou sim, um ano. A forma que ela contou, foi diferente do tempo real. Então, o tempo histórico é o tempo real, que ele é indicado através de algumas palavras, e o tempo psicológico ele é pessoal para cada personagem, ele é subjetivo, tá certo? Vamos para o espaço. Nenhuma personagem em qualquer tipo de narrativa está solta no espaço. A especialidade existe sobre a forma de um ambiente onde se inspiram as personagens e uma classificação simplista. Podem ser qualificados de abertos, um campo, uma praça, fechados, uma casa, um cômodo, uma sala. Os espaços muitas vezes singularizam as criaturas. O que é isso? Singularizam as criaturas, pessoal? É quando eu me referir a um espaço e eu já saber de qual personagem eu estou me tratando. Porque aquele espaço já vai ser característico daquela personagem. Então, espaço físico ou geográfico. É o lugar onde acontecem os fatos que envolvem as personagens. Uma rua movimentada, uma cidade, um cinema, uma escola, um cômodo da casa, etc. O espaço. O espaço pode ser descrito detalhadamente ou suas características podem aparecer diluídas na narração. Mas sempre tem que se referir a que espaço aconteceu, tá bom? O espaço social ambiente é o espaço relativo às condições socioeconômicas, morais e psicológicas que dizem respeito às personagens. O espaço social situa as personagens na época, no grupo social e nas condições em que a história se passa. A ação. Muito cuidado para não confundir ação com enredo, história ou argumentos narrativos. Podemos definir a ação como uma sequência de acontecimentos na narração e como se encadeiam numa ordem natural de causa e efeito. Acabam por formar o todo de que se alimenta a história. Dessa forma, um conjunto de ações feitas ou recebidas pelas personagens encadeadas entre si geram um enredo. Personagens principais ou secundárias. Nós vamos ter, pessoal, dentro dos personagens, essas duas classificações. Vai ter personagens que vão ser os principais, que é aqueles que eles vão sustentar a história, tudo vai ter a ver com eles, e vão ter aqueles que são secundários, que eles não são tão importantes, mas eles são extremamente essenciais para que a história aconteça. Bora lá. Os protagonistas, primeiro, servem como eixo para todos os efeitos inerentes à narrativa. Os antagonistas, quem são? Designação atual para o antigo vilão. Então, o vilão naquelas histórias antigas, hoje são chamados de antagonistas. Cabe a elas impedir, dificultar e atormentar a vida das personagens protagonistas. Como observação, seria bom lembrar que as personagens antagonistas não precisam ser propriamente pessoas. Às vezes são representadas por sentimentos, grupos sociais, peculiaridades de ordem física, psicológica ou social dos indivíduos. E até podem representar instituições. Suponhamos que você tem uma história de dois indivíduos do mesmo sexo se amem e queiram se casar. O antagonista será o Estado, a sociedade, a Constituição que o impedirá de concretizarem seus desejos, tá certo? Então isso é para mostrar, pessoal, que nem sempre o personagem pode ser uma pessoa protagonista, pode ser pessoas, e o antagonista também, não é obrigado a ser uma pessoa, pode ser símbolo, sociedade, Estado, como nós acabamos de ver no exemplo. Coadjuvantes. O mesmo que secundários, dão suporte à continuidade da história, intermediando
as ações e girando ao redor das principais como seres complementares. O foco narrativo, gente. Toda história, pessoal, vai ter um foco narrativo, que é como essa história ela vai ser contada. Se vai ser uma história de primeira pessoa ou de terceira pessoa, tá? Então, o foco narrativo ele vai estar ligado ao narrador da história, tá bom? Então, vamos lá. Ao lermos uma história, há alguém que desempenha um importante papel de nos contar os fatos ocorridos nela, não é verdade? Esse alguém se chama narrador. Mas precisamos saber também a forma da qual ele se utiliza para realizar essa importante tarefa. Pronto, descobrimos que é o foco narrativo, ou seja, a forma que o narrador relata o discurso. Estrutura da narração, como é que ela é formada? O que é que tem que ter? Primeiro, ela tem que ter a introdução, complicação, clímax e o desfecho. O que é a introdução? É uma apresentação do assunto ou tema. Geralmente coincide com o começo da história. É o momento em que o narrador apresenta os fatos iniciais, as personagens e às vezes o tempo e o espaço. A complicação é o desenrolar dos acontecimentos, das ações das personagens, o conflito entre os personagens e situações. Clímax é o auge do conflito, o ponto culminante da história, suspense da narrativa. E o desfecho é a resolução do conflito e a conclusão da história. Pode ser surpreendentemente trágica, cômica e correspondente ao final da história. Então, para você verificar se realmente o seu texto está dentro da estrutura narrativa, tem que ser dividida nessas 4 partes, tá certo? Então, gente, essa é a aula de hoje. Espero que possa ter ficado claro para vocês, né, o que é essa tipologia, quais são as outras tipologias. Nas próximas aulas, nós vamos ver a tipologia dissertação, a tipologia exposição, a injunção, vamos ver todas, tá certo? Hoje foi a nossa aula de introdução sobre as tipologias, tá certo? Então, é isso, tchau!